Então, tudo bem? Dando prosseguimento à nossa última videomensagem, com o mesmo tema, tá? O tema da nossa última videomensagem foi quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Denominei ela como parte 1 e dando seguimento de onde nós paramos, essa é a parte 2 da nossa videomensagem. Só ressaltando um item que eu citei na última videomensagem e corrigindo esse item, quando eu citei falando sobre o quarto dia, a criação dos astros, né? Acabei falando de forma rápida e no lugar de céu, porque o céu já havia sido criado, seria o Sol. Então seria o Sol, as estrelas e a Lua, assim como as estações do ano e outras coisas, né? Que automaticamente vieram por causa da criação desses astros. Seguindo, eu vou especificar um verbo que eu não falei no outro vídeo. A criação de Deus, o verbo criar. Essa videomensagem eu vou falar especificamente da criação e da formação do homem, tá? Que são duas coisas diferentes. Mas o verbo criar, no hebraico, vem da palavra bara, ou quando nós vamos usar uma tonalidade mais forte, com acento bará, que significa exclusivamente, tá? Fazer aparecer do nada. Ou seja, a matéria-prima para toda a criação de Deus é o nada, até porque ele é o tudo. Ele não precisa de nenhum elemento químico, ele não precisa de nenhum material orgânico, inorgânico, ele não precisa de nada disso. Ele não precisa de nada, porque ele fez aparecer do nada. É bom vocês entenderem isso, porque existem muitas linhas de pensamento para tentar questionar do que Deus fez o mundo. E Deus fez o mundo do nada, ok? Então, o verbo bara, no hebraico, significa fazer aparecer do nada. Vamos para Gênesis, capítulo 1, versículo 26, você que quiser acompanhar aí. O que tem escrito nesse versículo da Bíblia? Tem especificado o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vou destacar só até aí, tá? Continuo a leitura bíblica, mas eu vou destacar somente até aí, que é o que importa para a gente inicialmente nessa nossa videomensagem. Se Deus falou façamos, novamente eu volto à videomensagem anterior, a parte 1. Significa que existia mais de um ser junto com ele. Aí que vem a crença, que é a crença da maior parte dos cristãos, na Trindade, ou seja, num Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito. Isso se confirma tanto pelo que eu falei na última videomensagem, do Espírito pairar sobre a face do abismo, assim como quando nós vamos lá em João capítulo 1, versículo 1, em outros livros também na Bíblia, que citam que Jesus estava na criação. Se Jesus é o verbo, vamos entender o que é o verbo. O verbo é ação. Eu vou destacar alguns verbos, tá, da criação. Um deles, o que Deus disse? Haja luz, ou seja, destacou um determinado verbo. E quem que agiu nesse instante? Acredita-se que o próprio Senhor Jesus agiu para que houvesse luz, porque Ele é o verbo. Outro verbo, ajuntem-se, tanto para os vegetais, quanto para a água, quanto para a terra seca, né, que surgiu após a separação dos mares, rios e lagos. Outro verbo, sejam fecundos, como ele falou lá para os animais, os peixes, as aves, assim como também falou para o homem e para os animais terrestres. E outro verbo, enchei a terra, que semelhantemente, né, é sinônimo de sede fecundos. Poderia destacar vários outros, mas é para vocês entenderem que toda a criação de Deus foi feita através do verbo, ok? Ou seja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso aí é para eu não quero provar nada, tá? Até porque lá no início, em Gênesis, não cita que eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas outros conectivos da Bíblia, ou seja, outros versículos da Bíblia comprovam isso. Então essa é a minha crença e é nisso que eu apoio a questão, né, da existência da Trindade. Um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito. Voltando à questão da criação do homem, essa imagem, semelhança que o homem foi feito, vamos imaginar Deus. Deus não é físico, não existe imagem física de Deus, porque Ele é Espírito. Então essa imagem e semelhança de Deus é uma imagem espiritual. Não existe isso, existem até algumas brincadeiras, né, que algumas pessoas falam assim, se o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então quem é mais parecido com Deus? Brad Pitt, que pega um homem, né, que as meninas aí, alguns meninos consideram lindo e maravilhoso, e pega um homem bem feio, igual Neymar. Quem é mais parecido com Deus? Brad Pitt ou Neymar? Só que Deus não quer dizer
que ele iria fazer o homem, que ele fez o homem com essa imagem física, tá? A imagem e semelhança de Deus é uma imagem espiritual. E outra coisa, o espírito no hebraico, vou destacar daqui a pouquinho um outro verbo para falar da formação do homem, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a palavra espírito no hebraico tem um significado um pouco diferente da palavra espírito no português. E Deus estava falando para aquele povo. Primeiro, qual que era o idioma deles? Hebraico, tá ok? O que significa a palavra espírito em hebraico? O nome seria ruach, que significa fôlego. Então, quando nós formos ouvir falar na formação do homem, que é o que eu vou entrar em detalhe agora, quando nós formos ouvir falar dessa formação do homem, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 4, que Deus disse que queria formar o homem, então fala assim, então formou Deus ao homem. E como ele formou o homem? Eu vou ler aqui o versículo para vocês entenderem um pouco melhor. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, para ficar mais fácil o entendimento, fala o seguinte, então formou Deus do homem, ao homem do pó da terra. E um detalhe, tá? A palavra Adão, que foi o nome dado ao homem, vem da raiz da palavra Adama, que significa terra, mais especificamente barro vermelho. Olha que interessante, formou Deus o homem do pó da terra. Deus, tudo que Deus faz, inclusive os nomes que são dados a alguns grandes heróis da fé, alguns grandes personagens bíblicos, tem um sentido, tá? O nome de Adão, ou seja, vem da raiz da palavra Adama, no hebraico, que significa barro vermelho. Então nós fomos feitos do barro, do nada. Aqueles que creem, né, que Deus criou tudo. E Deus, ele soprou nas narinas desse homem que já foi criado, tá, gente? Eu quebro até outra teoria que fala o seguinte, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, foi feito um homem. Agora em Gênesis capítulo 2, versículo 4, foi feito outro homem. A palavra formar, eu não formo do zero. A palavra formar seria moldar, é algo que já foi criado. Foi criado um homem à imagem e semelhança de Deus, que nós já aprendemos que é o Espírito, semelhante ao Espírito de Deus, e após isso foi criado um corpo, feito do quê? Do barro, e foi soprado o fôlego de vida. O fôlego significa o quê? Espírito de vida. Então o que permite que nós venhamos viver são duas coisas, o Espírito de vida, e após isso o homem se tornou alma. Mas alma de que tipo? Ele se tornou alma vivente. O que é essa alma vivente? É alguém que tem condições de pensar, é alguém que tem condições de sentir, é um ser humano, tanto sentimental quanto racional. Isso é o que nos difere, né, dos animais. O que Deus não deu para os animais, Deus deu para a gente. Tranquilo? Entenderam que existiu a criação do homem, existiu a formação do homem, que é totalmente diferente, logo a gente quebra com essa história, né, de que foram criados aí dois homens. Na verdade, um foi criado, qual que era a imagem e semelhança de Deus? O Espírito de vida dado pelo próprio Deus, e depois foi feito um corpo do barro. Por isso que o nome Adão vem da raiz da palavra hebraica Adama, que significa barro vermelho. Tranquilo? Outra coisa que eu quero destacar é a criação da mulher. Quando que a mulher foi criada? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, né, para conferir isso, e também para estar estudando um pouco mais sobre a criação de Deus, você pode ir lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. O que eu quero destacar? Tanto desse capítulo quanto de um versículo que fala sobre a criação da mulher. Viu Deus que não era bom que o homem vivesse só. Criou uma auxiliadora que lhe seria idônea. A palavra idônea pode significar ajudadora, aquela que socorre, aquela que está junto. Então, parceira. Idônea significa que vai estar junto com o homem em todos os momentos. Tá ok? E o que é que o homem, primeiro, o Adão, ele falou sobre a mulher? O que era a mulher para ele? Eu vou destacar essa última parte para a gente finalizar a nossa videomensagem, para vocês entenderem a importância da mulher. Pensa comigo, a mulher não foi criada para viver sozinha, ela foi criada em função do homem. Só que o homem também não foi criado para viver sozinho, ele foi criado e existiu uma mulher criada em função dele. E se os dois são parceiros, se ela é ajudadora nos momentos difíceis, significa que não tem um que tem um valor maior do que o outro. Na verdade, se a gente fosse imaginar, existe até algumas brincadeiras, né? Deus criou o homem e depois ele pensou bem que ele tinha que fazer uma coisa melhor, e ele criou a mulher, e fisicamente eu concordo que a mulher é uma coisa bem melhor do que o homem, né? Mas aí
pensamento de cada um. Eu tenho certeza que as meninas elas não pensam isso. Elas podem pensar na questão da inteligência, na questão da disposição, mas na questão da beleza, né? Elas preferem um homem do seu lado, assim como eu prefiro também uma mulher. Para finalizar, o que o homem falou sobre essa mulher que foi criada? Quando nós vamos, se você quiser acompanhar, você pode ir lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 23. O homem falou o seguinte: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ele identificou a mulher como uma parte dele. Meu amigo, minha amiga, deixa eu falar uma coisa para você. Você, rapaz, que acha que a mulher é um pedaço de carne para você simplesmente aproveitar, você está muito enganado, tá? Se você crendo ou você não crendo na criação de Deus. Só que é provado, até cientificamente, que a atração maior existente é entre um homem e uma mulher. Por que existe essa atração existente? Porque é uma essência que foi lançada, é um destino que foi lançado. Deus ele fez o homem para a mulher e fez a mulher para o homem, ok? E uma outra coisa que eu destaco aí no próximo versículo, dentro desse mesmo capítulo, tá? Mas no próximo versículo fala o seguinte, versículo 24 desse capítulo 2 do livro de Gênesis. Portanto, ou por isso, eu prefiro a tradução de Almeida, que fala por isso. A tradução de portanto seria da Nova Versão Internacional, mas a tradução de Almeida, corrigida e atualizada, ela fala por isso, ou seja, teve um motivo, né, enfatizando, deixa e não deixará, que é o que trata na Nova Versão Internacional. Deixa o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Detalhe, tá, gente? Deus fez uma auxiliadora, o homem se unirá à sua mulher. Logo, não foi o próprio Deus que criou a poligamia, foi o próprio homem, né, com seu coração duro, que criou essa ação de casar com 2, com 3, com 4 mulheres. Eu espero que essa videomensagem, complementando a outra mensagem, tenha te ajudado. E agora eu faço um convite para você. Você que talvez está vendo essa videomensagem, parou e refletiu e nem tinha esse entendimento que Deus pode ter te criado. Faz um teste, começa a observar na própria natureza, em toda a criação, e vê se faz sentido que o mundo ele tenha surgido de um acontecimento catastrófico. Se toda essa criação não é uma criação inteligente, logo se não teve um ser inteligente por trás dela. Tá ok? Te aguardo numa próxima videoaula. Um abraço. Valeu!